Tá ligado. Amém? Boa noite a vocês, graça e paz a toda a igreja de Cristo que está aí espalhada nos locais mais longínquos, porque a igreja somos nós, né? Voltados para fora. Agora a igreja está exercendo o seu papel, voltados para fora. Não tem ninguém aqui acumulado aqui, amontoado aqui. Cada um está desenvolvendo seu chamado e está se acostumando, porque Cristo falou: ide, vai pregar o evangelho, vai levar vida, salvação, vai promover o reino, vai estar proferindo uma palavra, né? Tudo aquilo que sai daqui é uma espada de dois gumes. Aquilo que corta lá, tem que cortar na vida de quem está ministrando. E é isso que o Senhor faz. Muitas vezes nos coloca em situações que você sabe, você diz, você fala, e quando o Espírito é aquele que convence aquele que você está falando, e convence você também da onde você está, qual é a sua posição com relação ao reino, no caminho, nas coisas que você está fazendo e que você está atuando. E é isso que nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês. Algo mais ou menos vai nesta linha. E o título desta mensagem, desta noite, seria: saia da beira do caminho. A beira do caminho não é seu lugar não, crente. Teu lugar é no caminho do Senhor. Teu lugar é estar no centro da vontade do Senhor. É aí que é a sua posição. Se de repente você está meio para um lado, para o outro, ou se você não está bem posicionado, vamos discutir nesta noite. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que pode fazer você refletir nesta noite. Faz também para a minha vida refletir também. Porque a palavra tem que ser viva e a palavra tem que ser eficaz. Nesta noite, gostaria que você aí na sua casa, na onde você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, que você saiba que nessa noite nós vamos compartilhar lá no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35, é uma palavra bastante comum, uma bastante conhecida. É aquilo que é a peculiaridade deste culto de noite, nós trazermos uma palavra, um texto e discutirmos sobre esse texto, porque a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão eficaz, uma palavra que aconteceu por volta de 2000 anos atrás, um pouco mais, e de repente esta palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, parece que ela aconteceu hoje, agora de manhã, ou agora à tarde. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela é viva. A palavra de Deus, ela não é velha. Velha é o livro de história que passou, e a história foi gravada e foi notificada, e isso ficou lá atrás, é um recorte de algo. Mas a palavra de Deus, ela é viva para nossas vidas, é um manual de vida e ela é constante, e é uma coisa que aconteceu e até hoje ela se mantém íntegra. E é em cima disso que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. Lá no livro de Lucas 18, é uma palavra também que nós encontramos lá em Mateus, encontramos em Marcos, que fala sobre a cura de um cego na estrada de Jericó. Um cego que não se chama Bartimeu, é um cego que Bar é filho, é o filho de Timeu. E sobre esse personagem que nessa noite nós estaremos falando e estaremos discutindo a respeito do que aconteceu com ele.
E o texto na palavra do Senhor diz o seguinte: e aconteceu que, ao aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Permaneçam com seus olhos fechados. Senhor Deus, nosso Pai, grandioso e eterno e Salvador, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Aqui me coloco, Senhor. E eu declaro que sem a Tua presença, Espírito Santo, sem a Tua unção, sem o Teu conhecimento, sem a Tua revelação, eu nada sou, seria um contador de história. Mas diante da autoridade, diante daquilo que Tu concedeste, aquilo que Tu tens me dado, tem feito através da minha vida, continua, Espírito Santo. Que esta palavra que foi colocada no meu coração, eu tenho certeza que é uma palavra que veio do teu coração e ela vai ao encontro de vidas nesta noite. Faça, Senhor, cumpra-se aquilo que está estabelecido para esta noite, para esse culto. Espírito Santo, tu tens total liberdade neste lugar. Cura os enfermos, para que eles possam ouvir esta palavra, não em sofrimento, mas já impactados. Assim como o Senhor curou o pastor Vladimir, desenganado pelos médicos, neste mesmo poder, nessa mesma autoridade, nesta mesma unção, eu dou uma ordem agora a toda depressão, todo câncer, toda dor, todo o vírus do Covid, em nome de Jesus, recue agora. E eu te digo, ser curado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois é, essa história é uma história bastante interessante, uma história que eu gosto, que me intriga. Porque é a história, sabe do quê? Muitas das histórias, muitos dos milagres de Deus, muitos daquilo que aconteceu, que Jesus fez, que os discípulos fez, muitos desses milagres foram em gentis, foram pessoas que estavam em situações diversas e tudo mais, mas esta palavra, este milagre, foi para um crente. Mas pastor, como é que você estava dizendo isso? O filho de Timeu, este cego que estava à beira do caminho, lá em Jericó, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia do que se tratava. Ele sabia do que o que estava acontecendo. E nesta noite eu queria discutir isso com você. E queria te fazer também uma indagação. Onde tem sido a sua posição? Que lado você tem ficado em relação a Jesus? Você tem ficado daqueles que ouvem, sei, aleluia, glória a Deus. Entra por aqui, sai por aqui. Você tem ficado daquele que só acredita vendo. Você tem ficado do lado daquele crente Kodak, que só anda atrás de revelação, só anda atrás
dos servos o profeta para ter a chancelar daquilo que ele quer ouvir. Você está do lado daquele que, de repente, aquilo que você está buscando de Deus, será que você está preparado para ouvir o não? Tem muita gente que não está preparado para ouvir o não. Tem muita gente que a situação dele, hoje, é como esse cego na beira do caminho. Tem muita gente que a depressão, causada pela falta de emprego, pela ociosidade, pela falta de vontade, pela falta de motivação, ou talvez até por uma questão fisiológica. Tem muita gente que deixou de acreditar em si mesmo. Tem muita gente que deixou de acreditar na capacidade. Muita gente que deixou de acreditar na igreja. Muita gente deixou de acreditar aqui na palavra de Deus. Porque não acontece na vida dele. Porque ouviu uma palavra e acreditou naquilo, porque daquilo lhe interessava bastante, e de repente aquilo não aconteceu. Pode ter sido que alguma coisa aconteceu, às vezes da atitude dele, que atrapalhou o tempo do agir de Deus na vida dele, e ele ainda não entendeu isso. Tem muita promessa, tem muita profecia que é dada, e a pessoa que pensa que vai acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Tem profecia que foi dada na minha vida que aconteceu 20 anos depois. E glória a Deus, graças a Deus. E eu falo sempre nas minhas orações: Senhor, das promessas que o Senhor me deu, nenhuma delas eu dispensei, eu deixei de crer. Eu tomei posse de todas elas. Todas as promessas que o Senhor me deu, eu tomei para mim, tomei posse, e todas elas vão acontecer, no seu tempo, no tempo devido para mim, porque Deus não te dá uma bênção num tempo que você não está preparado, porque essa bênção pode te tornar para você uma maldição. Às vezes você não está preparado para receber aquilo, e de repente aí você recebe, e aquilo te tira do foco, te tira do caminho. Como esse cego, filho de Timeu. Quem sabe o que está acontecendo na vida dele? Aqui na palavra não nos leva a entender, não dá para saber do que aconteceu. Mas tem muita gente que se saiu do caminho do Senhor, está à marginalidade do caminho de Deus. Por uma circunstância, por uma briga familiar, por uma coisa que a sogra disse para ele, ou para a cunhada, ou que o irmão disse, ou que a mãe disse, o pai disse, uma coisa que o chefe disse, uma coisa que ela fez para acontecer, fez tudo direitinho, de repente aquilo não aconteceu, e ela põe culpa naquilo, nela mesma, ou põe culpa nos outros, ou põe culpa em Deus. Você precisa entender se o propósito daquilo, quais são os propósitos, o que tem acontecido, o que tem tirado você do foco, o que tem tirado a sua visão. Cada um escolhe do lado que você quer estar. Você quer ser da direita, você quer ser da esquerda, você quer ser a favor, contra o governo. Você escolhe a sua posição. Você tem um entendimento, uma sabedoria. Você tem sabedoria que aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. Se você planta abacaxi, não espere colher banana e nem maçã. Você vai colher abacaxi. E se você não souber lidar com os espinhos do abacaxi, você vai se machucar. Mas se você souber, você vai saborear, você vai desfrutar da doçura que é o abacaxi. E esse jovem, esse Bartimeu, algo fez com que ele perdesse totalmente o foco. Totalmente o foco. Totalmente a razão de viver.
de acreditar nele. Quantos nesta noite que estão aí ouvindo? Marido não está aí, ou a esposa não está. Talvez o teu filho tirou o foco da sua visão. Talvez o desemprego tirou o foco, tirou sua crença, fez você perder a fé, te colocou, sabe, de escanteio, na beirada. E o pior de tudo, que você continua vivendo nessa situação, pedindo esmola, pedindo favor, pedindo oração, pedindo ajuda. Mas você está todos os dias na beira do caminho. Até quando você vai ficar? Você não nasceu aí na beira do caminho. Não foi aí que Deus te plantou. O teu chamado não é para ficar na beira do caminho comendo migalhas. Deus tem um banquete para você. Deus tem algo preparado, algo maravilhoso para você. Deus tem para você, para que você coma o melhor dessa terra. Mas está cômodo para você ficar na beira do caminho? Está cômodo para você? Será que só perder o foco já não é o bastante, já não lhe basta? Tem muita gente que entra numa cegueira espiritual e fica lá como o Salmo 115, que fala da idolatria. Não vou entrar no ponto de idolatria, de imagem, longe disso. Porque idolatria, quando fala em idolatria, aí já tem aqueles religiosos que já falam e já pensa e já quer, sabe, pensa em quebrar santo, não tem nada com isso. Eu estou falando da idolatria, é de você ter algo na sua vida que você dá mais valor do que as coisas de Deus, do que aquilo que Deus tem para você. E as consequências da idolatria, sabe o que é? Você tem olhos, mas não vê. Não vê a situação, não vê que é você que está errado. Que não é o mundo que precisa mudar. É você que tem que mudar para mudar o mundo. O mundo precisa ser mudado a partir de você. O mundo foi mudado a partir de Cristo. Isto é tão evidente que na cronologia do tempo, existe antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo foi um divisor de água. Ele veio mesmo para mudar, para chocar. E se você tem Cristo, é você que tem que mudar o mundo. Fique esperando as pessoas mudarem para você. E essa história aqui, do filho do Timeu, é tremenda. É tremendo quando você tem entendimento e vamos chegar nesse entendimento. Quero levar vocês para a gente entender isso junto. Ele estava cego, não estava vendo as circunstâncias, não estava vendo que quem tem que mudar era ele que tinha que mudar a situação. Será que ele não estava vendo? Tem olhos, mas não viu que certas circunstâncias na vida dele, certas circunstâncias na sua vida, meu irmão, que você está me assistindo aí pela internet? Será que você não está vendo que é você? Será que você não estava vendo que a situação ia te levar à posição ao que você está passando hoje? Ou você tinha olhos, mas estava cego diante da situação? Outra consequência da idolatria é: tem ouvidos, mas não ouvem.
Quantas vezes não te falaram? Cuidado, não vai, não faz, não experimenta. Ó, volta. Pensa bem, ora. Quantas vezes não foi te falado, não para você não fazer isso, para tomar cuidado? Aí você, bacanão, chá comigo. Estou vendo. Tem boca, mas não fala. Quantas vezes foi para você falar não e você não soube falar não? Era para você falar e você não falou. Era para você não anunciar e você não anunciou. Na Bíblia diz que você tem que ser como sentinela. Quando avista algo lá de longe, algum sinal, você tem que ser, ó, avisar. Porque se você avisar, e quem foi avisado não tomar conta e não tomar as atitudes, as precauções, se acontecer, o sangue não estará sobre ti. Mas se você viu, se calou, se acovardou, consentiu, tá aí, tá aí. E é isso, não tem atitude, está inerte. E este filho de Timeu estava nessa mesma situação. Estava se contentando com as esmolas, com as migalhas na beira da estrada. Mas só que de repente, ele percebeu que algo estava acontecendo ao seu redor. Algo estava diferente. Eis que um barulho de uma grande multidão. E aquele alarido. E de repente ele, ouvindo o tropel da multidão, perguntou: o que é isso? Que barulho é esse? Que alvoroço é esse? Que mudança é essa? Será que você está ouvindo, meu querido? Ao seu redor que as coisas estão mudando. A vinda de Jesus está muito próxima. Olha os rumores. Olha o que a justiça está militando. Olha o que os governos estão tramando. Olha o que eles querem fazer com a população, com o povo. Olha os poderes tentando, os governos tentando se unificarem, fazer um governo único, uma moeda única. Olha, você sabe no que vai dar nisso. Porque você também, ó, é como filho de Timeu, você já ouviu a respeito disso. Sobre o anticristo, sobre o final dos tempos, sobre os princípios das dores, sobre as enfermidades, sobre as tribulações, sobre a terra se encolerizando. Olha os terremotos, olha os vulcões, olha o que está acontecendo, olha quanta gente morrendo, olha o que está acontecendo, olha o ameaço de fome, de peste. Você não está, será que você, como não perceber as coisas? Como não perceber as profecias se cumprindo? Será que você não está ouvindo as palavras proféticas? Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos e os profetas. Olha quantos homens e mulheres de Deus, quantos profetas de Deus estão recebendo palavras, estão entregando profecias a respeito da nossa nação, a respeito dos sinais dos últimos tempos, a respeito do que está para acontecer.
Será que você não está ouvindo que a coisa tem algo aí sendo anunciado? Será que a tua mente está tão cauterizada a esse ponto? Será que você está tão cego, tão surdo? E aí, de repente, quando falaram para ele que vinha quem? Quem falaram para ele que vinha? Jesus. Oh, que barulho é esse? Estou ouvindo aí uma multidão. Oh, é Jesus, o Nazareno. Foi isso que responderam para ele. Quando ele falou, peraí, quem? Jesus? No verso 38, diz então, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamou para o filho de Davi. Ele sabia quem era o Jesus o Nazareno. Ele sabia, aliás, ele sabia que ele era o rei, sabia que ele que era o Messias. Ele sabia, ele tinha essa revelação. Porque ele foi filho de Davi, mestre, olha. Ele começou a clamar, porque ele sabia que se clamar-me-ei e te responderei. Não é isso? Senhor, inclina seus ouvidos para mim, e ouve a minha súplica, ouve o meu clamor. Ele conhecia o salmo que diz, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E de repente, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E gritava, ele estava clamando. E aonde é que ele estava? Lá na beira da estrada. Não importa onde você está, não importa qual é a sua situação, não importa se você está no presídio, não importa se você está no leito de hospital, não importa se você está na rua, se você está debaixo de um viaduto, não importa se você está debaixo da ponte, se você está na casa dos seus pais, se você está num albergue, não importa onde você está. Sabe o que importa? É que você está vivo e que está disposto a sair da onde você está, da situação que você está. O que importa é que esta palavra você esteja ouvindo e que você não está surdo. Você pode estar com a sua visão desfocada. Você pode estar fora dos caminhos da posição da qual Deus te colocou e você saiu dela por algum motivo. O que importa é que você entendeu que o lugar que você está e a situação que você está não lhe agrada e você não quer ficar nessa situação. E hoje você quer clamar, e hoje você está um grito na sua casa, onde você está, filho de Davi, tem compaixão de mim, e eu tenho certeza, assim como ele ouviu a minha voz, e tirou da onde eu estava, e me colocou num lugar de posição, que era aquilo onde ele tinha para a minha vida. Se ele fez comigo, você não tem ideia do que eu fui e o que eu era. Se ele fez comigo, com você é facinho dele fazer, mas é facinho mesmo, facinho mesmo. E olha que é interessante que no verso 39, diz: os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Vai ter muita gente, meu amigo, vai ter muita gente no teu caminho que vai falar para você que você está errado, que vai falar para você que você merece o castigo, que vai falar para você, entendeu? Que você não vale nada, que vai falar para você que você é um mentiroso, que vai falar para você que você, sei lá, tanta coisa para te colocar mais para baixo ainda. Que vai falar que você não é capaz, que você é um sonhador, que você viaja na maionese.
Os irmãos de José também achavam que ele viajava na maionese, que ele era um sonhador. E se levantaram contra ele, e tentaram calar ele, jogaram ele numa cova, o venderam, foi para uma terra estranha. E quando ele achava que quando começou, aí de repente Deus, o que ele fez? Que igual a palavra que nós falamos domingo passado, quem está enxertado na videira tem que dar fruto. Só que vai chegar um momento que o agricultor sabe o que ele vai fazer? Vai lá esfolar, né? O galho vai lá arrancar lá, é o momento da limpa, da poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Aí de repente José estava na onde? Na prisão. E ele ficou na prisão por um bom tempo. E foi depender de uma conversa com um padeiro e um copeiro para depois, para que ele de novo se fosse ouvido. Às vezes você tem que passar por várias etapas, por várias fases, mas o sonho e a promessa que Deus te deu sempre tem que estar viva no seu coração e na sua mente. E você entender que às vezes quando você acha que é o tempo, de repente você vai de novo para o deserto para ser forjado, de repente você volta, de repente volta lá para dar mais uma temperada, até quando chegar o momento de você atuar, você está completo, forjado. Então por isso vai ter muita gente que vai tentar te dissuadir e vai tentar fazer você desistir. Isso não é para você. Você está viajando, você está querendo demais. Você acha que você tem capacidade para assumir a gerência do departamento? Olha fulana que é amiga, que é isso, tem mais tempo que você na empresa. Se você tiver a mesma capacidade para exercer a posição, mesma capacidade, pela graça de Deus na tua vida, Deus te coloca na posição que você já mirou estar. Se capacite, porque primeiro Deus, Ele trabalha na sua vida, Ele vai capacitar. Jesus chamou os 12, cada um diferente do outro. Uns bem brutos e outros um pouquinho mais lapidados, mas ele trabalhou, ensinou, andou junto, orou junto, ensinou, capacitou. Aí quando ele viu que estava capacitado, sabe o que ele fez? Vamos fazer um teste, vem cá, vá os 12 lá. Os enviou, para verem os frutos, para ver se estava aprovado. Porque dentro em breve, eles morreria, ressuscitaria e subiria para o lado do Pai. Teria que deixar aqui uma equipe top, para que o Evangelho, para que o reino continuasse sendo estabelecido e divulgado. Mas mesmo assim, aqueles que tentaram calar o filho de Timeu, ele, porém, cada vez gritava mais. Quanto mais querem te afundar, quanto mais querem te calar, quanto mais querem dizer para você que é o fim, acabou, não tem mais jeito. Desiste, tira a sua vida, vende tudo que você tem e some, dá calote em todo mundo. Muda de endereço, muda de cidade. Vou te dizer algo que aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te mata te esmaga, pisa em você. Sabe, você levanta depois com uma força, como um leão, fortalecido, passou na prova, porque o Senhor é contigo.
E cada vez mais que eles queriam que ele se calasse, ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor, essa certeza que ele tinha, porque ele conhecia quem era o Filho de Davi. Ele conhecia quem era o Cristo, o Redentor. Ele sabia que só nele ele podia confiar, que ele era a razão de tudo, que ele era o motivo dele viver. Ninguém naquela multidão ia conseguir calar ele. E quando você clama de todo o seu coração, quando você clama arrependido, ele para te ouvir. O teu clamor, o teu choro, chama a atenção de Jesus nesta noite. E ele, nesta noite, ele para te ouvir também. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E aí, o que você acha que aconteceu? Jesus ouviu aquela chamando, filho de Davi, comigo. Todo mundo chamando Jesus, mestre, mas ele está falando, espera um pouquinho. Tem alguém falando, espera um pouquinho. Veio por um outro canal, foi lá em cima e veio, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Traz ele. E foram até a beira do caminho onde ele estava. Pegaram ele pelo colo e levantaram ele. Não, ele era cego, não era paralítico. Falaram com certeza, deve ter chegado para ele e falou: levanta aí. Levanta aí. O mestre está te chamando. Põe-te de pé, porque hoje o teu Deus falará contigo. Não fique prostrado, não fique jogado no chão, põe-te de pé. Homem valente, põe-te de pé, porque hoje eu falarei contigo. Quando eu tinha 12 anos de idade, estava chorando debaixo de uma árvore, e uma grande mulher de Deus, uma profeta tremenda de Deus, saiu. Eu estava afastado de todo mundo, ela saiu de longe e veio, e eu vi quando ela vinha vindo, e essa profeta de Deus, a irmã Chiquinha Cantac, lá de Assis, na minha cidade, ela, primeira coisa que ela chegou, cheia do poder de Deus, ela chegou e falou assim: põe-te de pé, porque o Senhor teu Deus hoje fala contigo. Com 12 anos de idade, ela entregou uma palavra vinda direto do trono. Essa palavra foi impressa no meu coração. Foi impressa, foi escrita com fogo no meu coração. E eu ouvi essa profecia se cumprir. E eu ouvi esta confirmação dessa palavra profeta muitas vezes, em muitas fases da minha vida. E hoje eu estou aqui falando contigo, porque esta promessa foi uma das que se cumpriu na minha vida. E vai cumprir na tua vida a profecia que Deus e a palavra que Deus te entregou e você tomou posse. Não importa a situação que você esteja aí, aquilo que Deus falou que vai te usar para as nações, para você mesmo, pode ser que hoje você não vê condição nenhuma, mas não importa o que você vê, não importa o que você ouviu e o que você creu, porque é Deus que vê e Deus que sabe qual é o caminho que você vai andar. Se Ele te deu um projeto, e esse projeto é para salvar vidas, é para edificar vidas, um projeto é seu. Esse projeto não foi engavetado.
esse projeto não foi enterrado. Se você Deus te deu um projeto, que esse projeto é falar do amor de Deus. Se Deus te deu um enredo para que você conte, se Deus te deu um testemunho, se Deus te deu uma visão, se Deus te fez passar por algo que foi marcante na tua vida, para que você escrevesse um testemunho forte, e esse testemunho venha edificar muitas vidas, não perca tempo, Deus vai fazer na sua vida, e Ele começa a fazer a partir de hoje, mas você tem que tomar uma posição, porque quando Jesus mandou chamar o cego da beira da estrada, primeira coisa que ele fez, se colocou de pé. Segunda, foi até a presença de Jesus. Se coloque de pé nessa noite, meu querido. Não fique aí prostrado, não fique aí jogado, caído. Você tem valor, você tem muito valor para Deus. O que o diabo quer é te aniquilar, porque ele sabe quais são os propósitos de Deus na sua vida. E ele quer interromper essas promessas. Mas não permita isso. Põe-te de pé. E outra, dê um passo. Porque aquele cego, ele se colocou de pé e ele deu um passo em direção para Jesus. E eu te falo para você, o passo que você dá nesta noite é o passo mais importante na tua vida. É o passo que vai fazer a diferença na sua vida. Dê um passo, ponha-te de pé e dê um passo. Nem que esse passo demore para acontecer, mas dê um passo aí, sabe, no sentido natural. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu vou ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E hoje eu dou um passo e eu saio da situação que eu estava. Essa situação eu deixo para trás, não quero mais. Mudo essa situação. E quando ele chegou até Jesus, no versículo 40, e tendo ele chegado a Jesus, perguntou-lhe, Jesus vai te perguntar, quando você expressa o desejo do seu coração, mostra a sua fé, o clamor do seu coração, com certeza, isso vai marcar, vai selar a fé que você tem e crer. E ele perguntou, quando o filho de Timeu chegou, e ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Eu te pergunto nesta noite, meu querido, o que você quer que eu te faça? Você quer que eu ore por você? Se eu quer que eu ande com você, se eu quer que eu te dê uma direção, eu posso fazer isso para você. Mas diante de você está o Espírito Santo. Diga para Ele, porque Ele te pergunta nesta noite, o que quer que eu te faça? E este filho de Timeu disse, Senhor, que eu torne a ver. Ele era cego. Ele estava cego. Teve outros cegos, do qual Jesus curou. Ele foi lá, fez o lodo, passou as mãos, passou a saliva, que eram cegos de nascença. A palavra falava, fulano era cego de nascença. E esse ele falou, perguntou, quando Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Eu quero ter a visão novamente. Eu quero andar na visão da igreja, quero andar na visão daquilo que Deus me chamou. Eu quero dar focado. Eu não quero mais perder o foco. É isso que ele queria. E queria tornar a ver novamente. Ele queria, sabe, ter uma nova chance de refazer as coisas, de reconstruir.
de tomar uma decisão diferente, de reconciliar, de retomar lá onde ele parou. Porque todo mundo, você sabe aonde você errou. Você sabe aonde você deveria ter mudado. Ou se você, se o Senhor nesta noite perguntar, onde você quer voltar na sua vida? Você sabe onde você queria voltar e fazer diferente. Então disse, olha que interessante. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Diferente dos outros, né? Ele falou assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Não é isso? Ó, levanta, pega a tua cama e anda. Não é isso? Ó, aquilo que nem ouro nem prata, né? Eu te dou, mas ó, que eu tenho, ó, vem cá, levanta e anda. Interessante que ele fala para ele assim, recupera você, é você que tem que recuperar. Você que sabe aonde você perdeu, você sabe aonde você errou, você sabe aonde aquilo, o que foi que te tirou do foco. Recupera você, se esforça. Não tem uma varinha de pirlim-pim-pim que eu estou fazendo aqui, ó, pim, e você aí vai, de repente... Não, tem que ter esforço. Quem tem que fazer é você. Jesus só ouve o teu clamor. Jesus vai te dar o ânimo, Jesus vai te capacitar, Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar sabedoria, graça, vai te fortalecer, mas é você que tem que fazer. É você que tem que se botar em pé. É você que tem que recuperar. Foi isso que Jesus disse. Recupera a sua vista. Recupera o que você perdeu. Não foi isso? Mesma coisa. Olha só. Recupera, vai. Quando aconteceu lá da mulher adúltera, foram tacar pedra, ninguém foi, aí falou, olha, viu só ela em pé, ué, ninguém te acusou? Não, ó, então vai. E não peques mais. Aqui é parecido. Ó, você sabe o que você fez, que te fez você perder, porque você saiu da igreja. É porque eu fiquei magoado, porque o meu líder aquele dia me deixou de banco, porque eu cheguei meia hora, porque eu faltei no ensaio, ele me tirou do louvor, ou me tirou da dança, ou me tirou da intercessão, me viu? Misericórdia. Aí você entra em rebelião, sai da visão, está aí na beira do caminho, vivendo de migalha, vivendo uma vida miserável de sofrimento. Hoje o Espírito Santo está falando para você, recupera a sua vista. Recupera o teu foco. Você sabe o que é bom e o que não é, o que te faz mal e o que não, entendeu? Você sabe aquilo que você pode ligar e aquilo que você não pode lidar. Então não se mete de novo para você não cair de novo, para você não perder a visão de novo, para você não ir para a beira da estrada. A tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver. E seguia glorificando a Deus. Imediatamente, ele já tinha percebido, ele já tinha no coração dele, quando ele ouviu, ele falou, meu Rabi, é ele que vai me tirar dessa. Só que aqui fala que imediatamente, mas você disse que ele não era curado, que era cego, não era cego, ficou cego, como é que a história é essa? Ele tinha perdido a visão. Recupera, imediatamente ele recuperou. E aí, tanto é que imediatamente ele recuperou, que aconteceu o quê? Olha lá no
43. Tornou a ver e seguia. Entendeu? Caiu as escamas dos olhos. Ele viu que a posição dele não era na beira da estrada. Ele já tinha tomado uma posição, já tinha tomado atitude, já tinha se botado em pé, já tinha dado um passo, já tinha caminhado para sair daquela situação, tinha encontrado com Jesus, entendeu? E aí o que ele fez? Viu que o caminho dele não era lá, que o lugar dele não era lá. O lugar dele era o quê? Seguia o mestre. Chega de viver de migalhas, eu vou fazer o quê? Vou seguir o mestre. Glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O seu testemunho e o seu posicionamento vai fazer com que muita gente que estava te observando veja a mudança extraordinária na sua vida. E essas pessoas vão te seguir pela mudança da sua vida. Eu profetizo na sua vida que os sonhos de Deus na sua vida não morreram. Que você, nesta semana que entra agora, eu profetizo na sua vida, você vai ver coisas sobrenaturais. Você vai ouvir coisas que você nunca tinha ouvido antes. E você vai entender o chamado e vai entender a voz de Deus, e você vai sair da tua posição, você vai se levantar e você vai mudar para a posição de que você está, para a posição do qual Jesus te chamou, porque Jesus falou para ele, traga um daqui, chama ele, chama, foi isso que Jesus falou, chama ele, Jesus te chama, mas você tem que tomar atitude, é você que tem que abrir os seus olhos para enxergar o caminho que você tem que fazer, o que você tem que... E eu queria encerrar esta passagem nesta noite com uma frase. Jesus está vindo. Será que você tem observado, está atento, está ouvindo o tropel que o inimigo está fazendo? Pois saiba que o diabo é o maior corneteiro de Deus. Quando o diabo começa e começa a querer dizer que não é, pode ter certeza. Pode ter certeza que é o contrário. Que o diabo, quando está irritado, está nervoso, é porque ele está sendo incomodado. E tudo desse alarido que Deus está fazendo aqui na nação, que levanta misericórdia, que levanta político, que é traição, que levanta um ministério, levanta líderes que estão do lado, para trair, para isso, para aquilo. Você vê coisas que são demoníacas. Governadores fazendo coisas, matando, fazendo... Deus vai cobrar deles. Deus vai cobrar esse sangue derramado que está sendo essas vidas. Deus vai botar na conta de todas dessas pessoas. Mas não tenha dúvida. Deus vai exigir de cada um, vão tudo, se não se arrependerem, mas Deus vai botar com certeza na conta de cada um. E ai daqueles que se levantam contra a autoridade que foi instituída por Deus. Deus colocou esse presidente do Brasil para derrubar esse principado, essa potestade de roubo, de corrupção e tudo. E o diabo está louco, Mamon, está louco, porque, então ele está esperneando, então tudo isso está acontecendo. Deus está no controle. Vai chegar no momento certo, Deus vai dar a ordem, isso vai acabar. O comunismo não volta mais para o Brasil. Essa nação tem uma promessa. Essa nação, em 1948, quando um brasileiro deu o voto dele para estabelecer o Estado de Israel,
Esse voto foi o voto Minerva, o voto que vencedor. A partir daquele momento, o Brasil entrou na bênção de Israel. Porque a palavra de Deus foi muito clara. Deus falou assim: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E o Brasil reconheceu Jerusalém como capital, tudo isso, esse levante todo, mas vai cair por terra, porque a promessa de Deus, que o Brasil seria o celeiro para as nações, e Brasil é o celeiro, está sendo o celeiro, tanto na produção de grãos, que eu acho que nessa lavoura o Brasil se torna o maior produtor mundial, passa os Estados Unidos. Independente de ser alimento, celeiro de alimento físico, também espiritual. Porque no início da colonização do Brasil, muitas nações investiram no Brasil e enviaram aqui seus missionários que derramaram alguns derramaram seu sangue aqui, mas muitos semearam lágrimas para poder disseminar, para poder pregar o evangelho nessa nação. E hoje, para essa nação se tornar o que ela é evangélica. Quando eu falo evangélico, não falo de crente, falo de cristãos nessa nação. Todos aqueles que seguem e têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o Brasil vai, de novo, as sementes que foram plantadas aqui, os frutos serão enviados às nações que hoje precisam. Então, por isso, tudo isso vai ser balela. Como Deus vai resolver, não sei, mas eu tenho certeza que Ele vai resolver. E Ele vai resolver de uma forma assim surpreendente, porque Ele levanta os que não são para confundir os que são. Amém? Glória a Deus. Fique atento, presta atenção. Você que está aí na sua casa, você que está ouvindo, presta atenção para os acontecimentos, porque está te chamando a atenção, sabe para quê? Para Jesus. Glória a Deus. Eu queria aproveitar e vamos também nessa noite, vamos